Olá, tudo bom? Então vamos seguir um pouquinho mais. Nesse momento eu gostaria de meio que fechar esse assunto dos vários baralhos para poder focar de novo no tarô, né? Mas de qualquer forma eu estaria sendo muito imprópria comigo mesma, eu acho, se eu não deixasse claro do quanto eu uso baralhos. São por intuição, são por percepção, são por um trabalho, são com os alunos, são nos atendimentos. O baralho, essa forma de dividir informação em pedacinhos e de permitir que esses pedacinhos representem o entorno, estejam no aleatório e na probabilidade da existência do outro, e que ele escolhe esse pedacinho, e quando ele toma esse pedacinho ele diz: nossa, é o que eu precisava agora, nossa, isso faz muito sentido nesse momento da minha vida, puxa, como isso me ajudou. Então eu vou começar falando dos baralhos que existem, por exemplo, para quem estuda floral. Durante um percurso da vida ainda em São Paulo, há mais de 20 anos atrás, eu comecei a formação em florais de Bach e achei maravilhoso encontrar em Campos do Jordão e depois na própria, numa das distribuidoras de floral, baralhos desse tamanho, por exemplo, né? E que eram imagens para harmonização e centramento e meditação da Max Scheffer. Então aqui tem os florais de Bach, né? Um trabalho super lindo que eu ainda continuei usando durante um tempo. Hoje eu uso na mesa como um trabalho curativo, não que eu indique o floral para a pessoa. Se ela quiser fazer, tudo bem, até porque eu não tenho, né, permissão, outorga mesmo para poder desenvolver os florais para alguém, então eu não poderia, né? Como os florais passaram a ser muito controlados, assim como todos os medicamentos, eu fui tirando esse meu lugar do indicar floral, né? E fui indicando o olhar para a flor, meditar sobre ela, o levar a fala, né, sobre o que ela diz como uma reflexão. Então esse é um trabalho de fazer a pessoa viajar para dentro dela e poder tirar determinadas informações, curas, transformações pessoais. Eu indico, né, que quem trabalhe com uma ideia curativa tenha, por exemplo, na mão, esse é um baralho maravilhoso, eu não lembro mais, não sei nem onde está a caixinha, usei-o muito, eu comprei na época numa lojinha de produtos naturais em Campos do Jordão, perto do Rio. Eu lembro do lugar, lembro da cena, né? Mas isso já faz muito tempo. Então é uma forma de você indicar para a pessoa um trabalho terapêutico, né? Um trabalho de desenvolver algo dentro dela. E com esse mesmo olhar saíram agora, né, baralhos, todos cortadinhos, um mais legal que o outro. Antes de eu falar desse daqui, né, um mais lindinho que o outro. Pensa, quase fiquei doida, né, na livraria quando eu percebi que alguém mais do que eu poderia dividir assuntos em pedacinhos de papel, com uma ideia inclusive de jogo sobre esses papeizinhos, para tirar uma, não a sorte, mas para poder de repente ter um coach, né? Ter uma ideia de coach, entrar no túnel do tempo e trabalhar o passado, fazer uma fala de gratidão, o próprio tarô, né? Ei-lo aqui entre sorte, o setor de resposta, uma proposta de autojogada, porque vem escrito na cartinha o que aquilo significa, então é bem bacana, tá? Esse é da Matrix, todos são da Matrix, isso. Todos são da Matrix, esse aqui é que eu já não tenho certeza, a Matrix também. Então alguém chamada Cristina Lira, Tarô do Destino para leigos. É muito gostoso, vale a pena. O Mindfulness para criança, para você fazer exercícios de relaxamento e de meditação com criança, sobretudo agora que todo mundo está em casa, também uma delícia. A linha do tempo, organizar, por exemplo, toda a minha história com uma biografia rápida e com isso ter uma melhor clareza do seu caminho, de onde você vem.
muito gostoso. E todos são assim bonitinhos, né, do tipo a carta que abre, as cartinhas são portadas em tamanhos diferentes, não são todas iguais, né, então os conteúdos, o jeito da carta, uma fofura. Para mim que gosto de conversar sempre em pedacinhos de papel, uma delícia, uma delícia. Então essa é uma indicação de algo que está super aí novo à disposição, é da editora Matrix. São inúmeros títulos, ok? Então títulos vários, inclusive o próprio título do tarô. Mas tem do Enneagrama, tem muita coisa, né? Não vou lembrar de todos, então aí segue uma indicação nova que está na praça. Esses já são mais difíceis, porque vocês teriam que entrar em contato com os representantes de florais de Bach, ou Califórnia, ou qualquer floral do mundo, para poder terem as cartas, e muitas vezes não estão em português, algumas coisas só, né? Boa parte às vezes está na origem de onde esse floral vem. Aí tem de novo o pessoal do Luz da Serra, que eu super recomendo, o baralho da fitoenergética, que ele chamou de tarô fitoenergética, da fitoenergética, é o trabalho fitoterápico ligado com as ervas e plantas, né, que os dois, a Patrícia e o Bruno, e mais alguém, né, o Bruno, a Patrícia e a Denise desenvolveram. Então, eu recomendo, porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa pergunta, não posso fazer um banho? Você não tem uma erva para me dar? A gente tem essa cultura um pouco, né? Então vem aqui, por exemplo, puxa, olha, pata de vaca. Eu não sei onde a pessoa vai comprar, agora eu já sei, aqui na minha cidade, onde eu indico, tal, vai lá no mercado central, né? Tem uma outra loja. E o homem é um ser social, parará, e tem uma palavra sobre o que é, em que chakra está atuando. E se eu achar que isso faz sentido, né, com a leitura da pessoa, tipo, saia do casulo e compartilhe os seus sentimentos. Pode ser interessante, né? Então tem açafrão, tem anis estrelado, tem milho em rama, e tem alguns que eu sinceramente nunca ouvi falar. Então tem os trabalhos mais fáceis, tem os trabalhos difíceis, tem um livro também que conta um pouquinho, né, de como proceder, e eu considero esses apoiadores. Então aqui já são cartas que eu posso usar numa leitura, posso usar para uma outra atividade, posso usar para mim mesma, porque eu muitos anos montei os meus florais quando ainda era permitido, só eu mesmo tirando as cartas para mim, esse velho baralho aqui. E aí, se vocês lembrarem do outro vídeo, onde eu falo da diferença entre tarô e oráculo, ou dos vários tarôs e oráculos, a gente tem aqui então um outro baralho que já entra na história de dizer se o tarô da Fraternidade Branca, mas pressupõe uma crença ou uma ideia aqui por trás. Por quê? Porque ele também vai ter 36 cartas coloridas, então ele não é um tarô. Tarô precisa ter 78 cartas, ou só 22. Caso contrário, ele é um outro tipo de baralho, criado por uma ordem, por um grupo de pensamento, por uma estrutura de conhecimento, né? E ele é dividido de acordo com a ideia do autor. Então não é o tarô, né? Apesar do nome tarô significar o meio oracular pelo qual eu travesso entre eu e a divindade, entre eu e o universo, entre eu e o cosmos. Então tudo pode ser tarô e tudo pode ser oráculo. Mas claro que esse da Fraternidade Branca vai trazer só 36 cartas. Ele é um outro que eu posso trabalhar se eu fizer parte da ordem, sei sobre os 7 raios, sei sobre Saint Germain, Moria, tal. Eu sei alguma coisa, mas eu não sou da Fraternidade Branca. Então nem sempre eu me valho, né, das cartas como talvez eu devesse. Ele vai ter 22 cartas que tentam acompanhar o tarô. E ele vai ter as outras cartas, né, que estão aqui em número de 10, que vai até 12º, são 12 cartas a mais, onde ele vai trabalhar os raios da fraternidade. É interessante, sempre é, né? Sempre traz uma imagem nova. Aqui tem algumas imagens bem modernas, interessantes.
dando nomes novos aos 22 arcanos. Então já é uma leitura para estudar, ver se faz sentido com você para depois usar. Mas não é o tarô em si, né? É uma adaptação de um tarô para uma ordem filosófica, religiosa ou de pensamento. Então, nesse olhar com relação às cartas, eu ainda vou estar trazendo alguns outros vídeos para a gente poder tá apresentando para vocês esses pequenininhos. Sabe que as cartas são boas? Eu que achei que ia ser uma coisa muito, muito diferente, acabei gostando deles, né? Eles têm a história aqui no verso de ação, resposta e setor, ele tem uma proposta de jogo, né? E ele tem uma proposta de simplesmente você levantar uma carta e abrir. Então, por exemplo, aqui a justiça na ação. O merecimento depende da ação correta. Não trapaceie. Então, sentimental, momento para se distanciar e avaliar afetos. Intelectual, observe a questão com frieza e cautela. Espiritual e material. Ele acaba dividindo, então, nesses 5 setores, né? Ele tem uma autoproposta. E ele é bem bacana para a coisa do autojogo, né? Porque aí eu não preciso interpretar. Eu posso tirar muito bem essa carta para mim. Eu gosto demais de dizer que a gente pode abrir o tarô pra gente, sim. É um processo de conhecimento. Aí eu venho aqui, a minha resposta agora é a estrela na resposta. As nuvens vão passar e a sua estrela vai voltar a brilhar. Ai, que maravilha, né? Então eu posso pegar isso para mim como um oráculo do dia, como uma disposição para mim, e bem como qualquer um dos outros, tá? Todos têm propostas muito legais, mas o que eu mais gostei, claro, foi o tarô. Adorei. Então fica aí mais essas dicas para vocês poderem explorar. Todos esses baralhos que estão aqui têm um papel legal, né? Então aproveitem. E se puderem, dê aí um joinha, inscreve no canal e vamos continuar trocando figurinha.